A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus querido e Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, Deus Santo, Pai Celestial, pelo teu amor, e que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos ensinar através da tua palavra e do teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude e nos abençoe, Pai Santo, Pai Celestial, é o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor da glória. Repreenda todo embaraço, toda barreira e conceda a bênção para aprendermos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero deixar somente um versículo da palavra do Senhor, do Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 25. Aqui fala exatamente os fariseus e os principais sacerdotes, né, querendo pegar Jesus. E no verso 25, Mateus 21, diz assim: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acrediteis nele? Poder assentar, irmãos. Irmãos, quando a gente começa a olhar a Bíblia Sagrada e ler, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina bastante sobre a questão da retórica, né? Aqui o pessoal, os doutores da lei estão doidos para pegar Jesus, né? Aí Jesus falou assim: olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês também, vocês respondem para mim. E aí eles disseram, verso 26, se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus também tapou a boca deles com uma pergunta também, né? Muitas vezes, irmãos, nós temos que aprender a Bíblia Sagrada, porque a nossa resposta vai ser uma pergunta sobre aquela pergunta que a pessoa fez. Você vai deixá-la totalmente embaraçada. E o que acontece com o Jeová? O Jeová já tem uma cartilha, né? Se você fizer uma pergunta dentro daquela cartilha, contradizendo ele, você acabou com ele. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Então é desse jeito que a gente vai aprender a palavra do Senhor nosso Deus, amém? Página 21 do nosso livro, nós paramos aí, página 21, nós paramos aí no último parágrafo aí embaixo aí, implicações da doutrina bíblica da inspiração. Estamos falando da inspiração das Escrituras, que foi soprada por Deus, homens santos de Deus falaram de Deus. Implicações da doutrina bíblica da inspiração. Há certos fatos que, embora não formalmente apresentados da doutrina da inspiração, acham-se implícitos. Vamos tratar aqui 3 deles. Esses fatos estão implícitos, que é a igualdade, a variedade de expressão literária e a inerrância do texto bíblico. E primeiro o autor coloca aí: a inspiração diz respeito igualmente ao Antigo e Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo Testamento trata de um assunto: Deus, o Criador, e o homem, pecador, que fez tudo contra os princípios de Deus. Então, Deus, no seu plano eterno, já sabia que ia criar o homem, sabia como ia pecar, tudo, mas Deus sempre buscou o homem. Então, tanto o Antigo como o Testamento, veja bem, eles reivindicam a virtude de ser escritura sagrada, escrito profético, e toda a escritura e todos os escritos proféticos devem ser considerados inspirados por Deus. Tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada, existe a mão de Deus, existe o querer de Deus. Aí você tem os textos bíblicos em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro, Lucas capítulo 1, que pesquisou nas Escrituras. Aí o autor coloca nesse texto aí: na verdade, é exatamente assim que os cristãos, desde os tempos dos apóstolos, têm considerado o Novo Testamento. Eles o consideravam como a mesma autoridade do Antigo Testamento. O Novo Testamento é completado pelo Velho Testamento. E o Velho Testamento se completa com o Novo Testamento. E hoje em dia tem muitos teólogos aí, principalmente esses teólogos neoliberais, que eles não acham que não. Olha, o Velho Testamento é um Deus lá que é um Deus irado, é um Deus do sangue, é um Deus da carnificina. Não, isso aí não é o Deus do Novo Testamento. O Novo Testamento é um Deus de amor.
Aí você começa a ler a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, ele se esquece de uma coisa, Apocalipse capítulo 12, que diz que vai existir o dia da ira do Cordeiro. Esse Cordeiro hoje, que é amor, também um dia vai estar irado. Esse Jesus que hoje salva, um dia vai estar sentado no trono para julgar. Aquele Deus de amor do Velho Testamento, que fez tudo em favor do homem, criou o homem, fez tudo em favor do homem, e deu tudo para o homem, ele amava o homem. Só que o homem não correspondia ao amor de Deus. E é o que acontece hoje, a humanidade não corresponde ao amor de Deus. As pessoas querem ser amadas, mas elas não querem aceitar o amor de Deus como é exigido pela palavra de Deus. Ah, Deus é amor, é verdade, é atributo de Deus, Deus é amor. Só que a Bíblia deixa bem claro uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira e deu, passado, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que, condicional, aquele que crê, não pereça, creu, não vai perecer, mas tem a vida eterna. Agora, as pessoas querem todo mundo ir para o céu, da maneira delas. Então as pessoas rejeitam a doutrina, veja bem, do amor de Deus condicional, colocando o amor de Deus incondicional. O amor de Deus é incondicional. De que maneira? Você acha que Deus, aí usa aquele jargão, né? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Deus não ama o pecador, Deus ama a igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Deus amou, já deu. Quer aceitar Jesus, quer, não quer. Pô, filho, problema é de quem quiser. Quer lutar contra a Bíblia, luta contra a Bíblia. Só que é atraso de vida. Então, Deus é amor, é amor. Deus é tudo, é verdade. Deus, mas na sua essência, o Deus do amor também. Salmo 90. Justiça e juízo. Então é isso aí. Além disso, de acordo com 2 Pedro 1, 20 e 21, que fala exatamente das profecias inspiradas por Deus, o apóstolo João também se refere ao livro do Apocalipse da seguinte forma: palavra da profecia desse livro. Paulo afirmou que a igreja estava edificada sobre os alicerces dos apóstolos profetas, Efésios 2, 20. Então, nós temos na Bíblia Sagrada fundamentos para crermos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Agora, nós não podemos particularizar Deus por nossa crença. Nós não podemos particularizar Jesus Cristo por aquilo que eu quero. Ah, eu quero um Jesus Cristo que me ama e que faz tudo por mim. Ele já fez. Agora cabe a nós seguir. Sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que Jesus já ordenou para nós seguirmos os passos dele. Então, toma muito cuidado com essa colocação de querer particularizar a religião. Para mim, é aquela que é amor. Então, existe hoje em várias igrejas, é complicado. Segundo item aí, sobre a variedade de expressões literárias. A inspiração abarca uma variedade de fontes de gêneros literários. Então aqui o autor vai falar exatamente sobre as questões da Bíblia Sagrada. Os autores da Bíblia Sagrada eram escritores e compositores, e não menos secretários, amanuenses ou etnógrafos, né? Eles eram exatamente homens de Deus. Em primeiro lugar, existe uma diferença marcante de vocabulário de estilo de um escritor para outro. Você pega, por exemplo, Isaías usa uma expressão, Jeremias usa outra.
Aí você vai pegar o escritor dos Hebreus, né, que usa uma complexidade falando sobre o templo, o Velho Testamento, sacrifício. Aí você pega o apóstolo João, e você pega Lucas, que tem uma linguagem técnica, e Tiago, que usava as imagens pastorais para falar sobre o que ele queria dizer. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? O grande problema da interpretação bíblica é a parte gramatical. Você, quando começa a estudar gramática, você vê que existe nas figuras de linguagem a hipérbole, a parábola, o símile, a alegoria. Então, essas coisas, muitas vezes, nós leitores da Bíblia Sagrada, nós não interpretamos como deveríamos interpretar. Você pega, por exemplo, aqui, o autor vai falar sobre essa questão aqui, né? Sobre a questão do símile, né? Abre o seu celular aí no Google, pergunta para o Google aí, o que é símile? Achou aí? O que é símile? Aí vai dizer assim, ó, é um adjetivo de 2 gêneros. Primeiro, que se semelha, análogo, semelhante. Substantivo masculino e qualidade semelhante. Aí você vai ter embaixo, aí só, as pessoas também perguntam, o que é símile, o que o símile de exemplos aí? Aí você vai ver aqui, o que é símile e exemplos. Símile, ao invés de metáfora, apontam a semelhança específica, objetiva entre 2 elementos. Nesse caso, veja bem, o exemplo ideal seria, né, aí o Thaís é delicado com a flor. Apesar disso acontecer, comparação, e ele vai falando. Aí você vai aqui embaixo, aqui, ó, o que é símile na língua portuguesa. Presta atenção aí. Como a própria definição da palavra diz, símile é aquilo que é parecido, não é igual. E existe algumas parábolas que é na Bíblia Sagrada, que é considerada como parábola, e não é parábola, é símile. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, é um símile, não é uma parábola. É semelhante. Jesus foi bem claro, o reino dos céus será semelhante, não é igual. A parábola ao semeador, seu semear. O outro lançou a rede ao mar, pegou peixe. Então você vai encontrar aí essa questão. A definição própria diz, símile é aquilo que é parecido. Você já pensou se Jesus tivesse 10 noivas? Então seria a igreja reformada, a igreja católica romana, os adventistas, os mormons, quem mais? E você ia por aí tudo. Então aí, o que é símile, é metáfora? Essa aqui também é boa, hein? Ó. O que é símile, é metáfora? Símile ou comparação? Como assim? A metáfora é mais subjetiva, pois sugere implicitamente uma ligação entre 2 seres e entidades. Como você pega bem claro, o pescador que lançou a rede ao mar, então na colheita quem vai fazer a separação é os anjos. Aí você tem a questão da comparação. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, 5 prudentes, 5 necios. Aí você pega o camarada que acha que aquilo é uma parábola, e se for uma parábola, tem razão de falar assim, ó, 5 vai, 5 fica. Mas aquilo é uma comparação. Jesus não tem 10 noivas, ele tem uma só. O reino do céu será semelhante. Mas nós, irmãos, nós não paramos para pensar. E nós não, muitas vezes não, pastor, isso aí é técnica. Não, isso é retórica. Isso é retórica. E tem que ser obedecido, porque faz parte da língua portuguesa. E nós muitas vezes... Então você pega esse negócio do Google, aí você começa a dar uma olhada, tem hora que fica olhando algumas coisas e fala assim, meu Deus, né? Quem que não errou já nessa vida? Principalmente a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é vasta, exige muito conhecimento. Então, nós temos que aprender a separar exatamente essas figuras de linguagem, que não é fácil definir, não.
Existe uma parábola lá de Isaías capítulo 5, aquela parábola da águia lá, aquela parábola lá, se você interpretar ela ao pé da letra, Israel que se cuide. E a igreja também. Aí volta o assunto, mas então é um Deus irado? Não, não é um Deus irado, é um Deus que dá oportunidade. Agora na hora de agir, filho, é que nem o chefe, eu sempre falo, Deus é o bom chefe, perdoa, o cara chega atrasado, falta, traz atestado e vai perdoando, chega um ponto, olha, tem mais jeito, agora tem que mandar embora, tem mais jeito, acabou. Então vamos indo aqui, caminhando nosso livro aí. Terceiro lugar, os autores bíblicos, aí na página 23 aí, em terceiro lugar, os autores bíblicos empregavam vasta variedade de gêneros literários. Tal fato concretizava um ditado monótono em que as palavras são pronunciadas uma após a outra, segundo o mesmo padrão. Grande parte da escritura é formada por poesias, como Salmo e Provérbios. Eu já contei muitas parábolas. Jesus empregava sátira. Paulo usava alegorias e até hipérboles, e o pastor Tiago gostava de usar metáforas e símiles. Por fim, a Bíblia usa uma linguagem simples, no senso comum do dia a dia, que salienta a ocorrência de um acontecimento, não a linguagem de fundamento científico. Agora, redundância, vamos pregar o que entendemos e o povo entende. Agora, não vamos definir uma tese ou uma doutrina sem fundamento. Por que surgem as heresias? Porque se defende uma doutrina e uma tese sem fundamento bíblico. E quando você vai peneirar a coisa, você fala assim, mas cadê o fundamento disso? Vamos pegar aqui uma tese para nós debatermos. Para ser baseado com o Espírito Santo tem que falar línguas estranhas. Então não é cristão. Se não falar línguas estranhas, não é cristão. E tem igrejas aí que os camaradas falam língua estranha, é considerado que não pode ser nem obreiro. Tem fundamento? Não tem fundamento bíblico. Porque quem faz a pessoa confessar Jesus é o Espírito Santo. E tem mais um detalhe, hein? Tem pessoas que não falam línguas estranhas, é mais crente do que aqueles que ficam falando língua estranha o culto todo. Você vai fazer o quê? Mas são teses, são defendidas, são ideias e que são defendidas e aí complica tudo. Mas vamos caminhando aqui. O autor diz aqui, no fim, a Bíblia usa uma linguagem simples do senso comum, do dia a dia, que salienta a ocorrência, o acontecimento, na linguagem fundamento científico. Isso não significa que os autores usassem linguagem anticientífica ou negadora da ciência, e sim linguagem popular para descrever fenômeno científico. Não é mais anticientífico afirmar que o Sol permaneceu parado, Josué 10, 12, do que dizer que o Sol nasceu ou subiu, né? É a mesma coisa, as pessoas criticam, né? Quem que gira que gira é o Sol ou é a Terra, né? O Sol é uma estrela, né? O Sol não gira, quem gira é a Terra, não é isso? Não. Mas o Sol não nasce e o Sol se põe. O Sol está no mesmo lugar, mas são linguagens para nós entendermos. De manhã apareceu para nós, de tarde sumiu. Caminhando aqui. Por isso que o que quer que fique implícito na doutrina dos escritos inspirados, ou das escrituras, mostra com clareza que eles incluem emprego de grande variedade de fontes literárias, de estilos de expressões. Nem todas as mensagens vieram diretamente de Deus mediante ditado, tampouco foram expressas de modo uniforme e literal. É preciso que se entenda a inspiração da perspectiva histórica gramatical. Então, você vai pegar muitas vezes lá, por exemplo, Cantar de Salomão, né? Deus
Se há algumas coisas que está escrito lá, Deus permitiu que Salomão, inspirado por Deus, escrevesse aquilo lá, e é instrução para o casamento, para a vida conjugal e mesmo para a igreja. Você pega, por exemplo, lá, Cantares, capítulo 2, Salomão assim, a noiva diz, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Quer dizer, a mesma coisa nós podemos dizer, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Por último aí, página 24, inspiração pressupõe inerrância. Não existe erro nas Sagradas Escrituras. Não existe erro. Hoje se procura qualquer coisa para achar um erro na Bíblia Sagrada. A Bíblia não só é inspirada, é também por causa da sua inspiração inerrante, não contém erro, tudo quanto Deus declara é verdade isenta de erro. Deus não errou ao criar o homem, Deus não errou em projetar o universo, não, tudo está projetado conforme o querer de Deus e organizado conforme o querer de Deus. Então toma muito cuidado que nós vamos encontrar alguns malucos aí dizendo coisa ao contrário sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia deixa bem claro que Deus não pode mentir e não existe erros históricos nem científicos, porque nos ensina as Escrituras. Tudo quanto a Bíblia ensina vem de Deus e por isso não tem mácula do erro. E uma das coisas que mais a ciência pega é a questão da baleia do Jonas. Mas a Bíblia fala um grande peixe. É impossível uma baleia engolir um homem. Filho, você já viu aquelas orcas lá pegando aqueles peixes lá? Como é que chama aqueles golfinhos lá? Pega, joga para cima e a boca cai dentro da boca dela. Será que o homem é maior que o golfinho? Não, o golfinho é grande, rapaz. Esses dias eu estava vendo lá no mundo animal, lá na Discovery, lá, a bicha pega aquele monte de baleia assim, os golfinhos estão tudo lá, daqui a pouco ela pega assim, joga para cima e já está com a boca aberta, engole. Deus preparou o peixe e jogou o Jonas lá na terra e pronto, acabou. Não vai de barco, vai de peixe. Ué. Simplesmente isso. Ué. Deus é Deus, fazer o quê? Josué não orou, o sol parou? Parou. O sol não parou, quem parou foi a terra parou de girar. O sol ficou no mesmo lugar, a terra que parou. Mas foi escrito que o sol parou. É um erro? Não, não é um erro. Se entendia que o sol nascia e se colocava e se punha. E daí? E coitado do Galileu por causa disso, né? Quando ele falou que não era o sol que girava, né? Era a terra, né? Os caras sapecaram o coitado. Você vê como é que é as coisas? Então toma muito cuidado que a gente às vezes a gente compra umas brigas sem fundamento. Aí diz aqui o autor mais embaixo aqui, não é possível refugir as implicações da inerrância factual com a declaração de que a Bíblia nada tem para dizer com respeito a assuntos factuais ou históricos. Grande parte da Bíblia apresenta-se como história, bastam as tediosas genealogias para atestar essa realidade. Alguns dos maiores ensinos da Bíblia Sagrada, como a criação, o nascimento final de Cristo, a crucificação e a ressurreição corpórea, claramente pressupõem matérias factuais. Não existem meios de espiritualizar. Nasceu. Irmãos, você acha que Maria deu à luz um filho e continuou virgem? Eu creio. E daí? Mas é impossível para você, para Deus não. E daí? Se a Bíblia fala que a virgem dará à luz. Ué. Irmãos, a gente toma muito cuidado com o que a Bíblia afirma, nós temos que afirmar também. Aí por último o autor diz nas 5 últimas linhas aí, se a Bíblia não fosse inerrante
e não estivesse certo das questões factuais e empíricas, comprováveis, de que maneira seria possível confiar nela em questões espirituais e não sujeitas a testes? Como disse Jesus a Nicodemos: se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar nas celestiais? Nós tivemos um debate numa semana teológica, e o pregador falando, tá, com aqueles camaradas que são inspirados para arrumar confusão, né, para fazer cabeça dos outros, não sei o que, porque tinha algumas coisas que mudar. Eu falei assim: ó, por favor, eu defendo a seguinte tese: me aponta para mim 1% de erro na Bíblia Sagrada e me dá um motivo para mim crer nos outros 99%. Não, me aponta 1% de erro na Bíblia Sagrada e me dá um motivo para mim crer nos 99%. Porque eu não vou acreditar. Se tem 1% de erro, se você provar para mim que tem 1% de erro, como é que eu vou crer nos outros 99%? É a mesma coisa que a pessoa conta uma mentira para você. Tudo que ele falar agora para você, o que vai ser? Opa, será? Fez eu lembrar agora de um caso. Trabalhava numa empresa, o camarada chegou, faltou um dia: estou atestado. Não, por quê? Porque eu fui no enterro da minha mãe, tal, não sei o quê, um sentimento, sua mãe morreu, tal. Aí justificaram o dia do camarada, né? Apesar da mãe, né? Não levou atestado nem nada. Passou um tempo, um ano e pouco, daqui a pouco: o que você faltou, rapaz? Rapaz, eu tive que ir no enterro da minha mãe. Mas espera aí, calma aí. Mas a sua mãe já não morreu ano passado? É complicado, né? Então, mentira ter perna curta, né? Então, a Bíblia é inerrante. Nós cremos na palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos tomar uma aguinha aí, depois o pastor Manuel vai dar sequência. Todos, façamos uma oração. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua compaixão. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Pai, nos encaminha, nos dirige, nos guia, abra nossa mente, nosso entendimento, para compreendermos o Teu ensinamento, a Tua palavra, a Tua doutrina, Senhor. Abra o nosso coração para Te conhecer, nos dê a conhecer de Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, amém. Dando prosseguimento na nossa matéria, hoje nós vamos falar a partir da página 22, e o tópico 2, a cognoscibilidade de Deus, ou seja, conhecimento, né? Os camaradas gostam de usar umas palavrinhas complicadas. A Deus incompreensível e contudo cognoscível, ou seja, não se compreende, mas se conhece algo de Deus. Nessa parte aqui que nós vamos estudar, o autor, ele lida com três ideias básicas. Página 22 aí, para quem não está entendendo nada aí, o negócio aí. Oi. Não, é tudo igual, vendo? Tudo igual. Pode ficar tranquilo. Se não estiver entendendo nada aí, ó, eu fiz 2 folhas primeiros aí, com versículos bíblicos que eu separei, porque no meu entendimento esses versículos bíblicos defendem a ideia central que o autor está defendendo. Então ele vai falar de 3 pontos. Você pega e resume todo o capítulo que nós vamos estar estudando em 3 pontos. Primeiro ponto: conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Então ele defende uma ideia que se é possível conhecer a Deus, mas tem uma outra turminha que vai dizer assim: não, é impossível, não
não tem como conhecer a Deus. E tem uma outra turminha também que diz assim, não, dá para conhecer Deus na sua totalidade. São 3 ideias diferentes, e o autor vai defender a ideia dele. A ideia dele é que dá para conhecer a Deus em partes. Não tem como conhecer a Deus totalmente, ou seja, Deus se deixa conhecer, mas no fundo ele é incompreensível. Então não se compreende Deus completamente. Então nessa ideia que ele defende, que Deus é possível conhecer a Deus, ele defende a ideia que Deus, ele se auto-revela. Ou seja, você conhece a Deus não porque você é inteligente, você está buscando, é porque Ele se revela para você. É Ele que toma a iniciativa e vai até você e se revela para você. Ou seja, Ele se deixa conhecer. Se Ele não quiser se deixar conhecer, Ele não deixa. É Ele que toma a iniciativa e se deixa conhecer. Esse conhecimento não é pleno, não é total, é até onde Ele permite. Ou seja, não conhecemos Ele totalmente, em todo o seu ser. Aí entra a palavra incompreensível. Deus conhecido, no entanto, incompreensível. Então nós lidamos com essa verdade. E essa verdade é colocada então num ponto assim que parece contradição. Aí eu separei alguns versículos bíblicos aqui que defende mais ou menos a ideia do autor. Aí versículos bíblicos sobre conhecer a Deus. Em Mateus capítulo 11, 25 ao 27 diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e as revelasse aos pequeninos. Então esse versículo aqui de número 25 de Mateus 11 diz que Deus oculta, mas ao mesmo tempo Ele revela. Ele oculta de quem? Dos sábios segundo o mundo, dos entendidos segundo o mundo, mas revela aos pequeninos. Pequeninos se entende por humildes, não ignorantes, mas humildes, pessoas que têm a humildade. Então Deus se revela a esses. Aí no versículo 26 diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então Jesus está aprovando essa iniciativa de Deus. Versículo 27: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja aqui que nesse versículo 27 aqui, se você isolar ele, você pega e isola ele. Você isola ele e você vai partir então para aquela turminha que diz: é impossível conhecer a Deus. Porque o versículo 27 está falando de um conhecimento que somente o Pai e o Filho têm. O conhecimento total do Pai, só o Filho tem, e vice-versa. Certo? Então aqui nós temos então a base daquela ideia que o autor está querendo defender, que não se conhece a Deus na totalidade. Na totalidade, somente o Pai conhece o Filho, e o Filho conhece o Pai. E nessa turminha aí você pode colocar o Espírito Santo também. Então a Trindade, existe um conhecimento da Trindade que somente a Trindade tem. Aí Jesus fala assim, ó: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ainda bem que ele falou isso, porque senão podia esquecer, não precisa nem estudar mais. Jesus vai falar assim, ó: só Deus conhece Jesus, só Jesus conhece Deus, só o Espírito Santo entende tudo e a gente não entende nada. Mas então aqui nós temos a base para dizer que nós conhecemos a Deus em partes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12 diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Interessante que esse daqui é um versículo muito conhecido entre nós. Nós, pentecostais, gostamos desse versículo aqui. E desse versículo aqui, se você isolar ele, você vai ficar com a turma que diz que dá para conhecer a Deus totalmente. Afinal de contas, que está escrito, ó, eu tenho o Espírito Santo, e não tem para mais ninguém. Eu prendi o Espírito Santo na minha gaiola, ele está na minha gaiola e não tem para mais ninguém. Não, mas espera aí, existe um contexto, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 11, né? Aí, se você isolar o versículo 11, você volta para a turma que diz que não dá para conhecer nada. Mas existe um contexto, um versículo ajuda o outro. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí o versículo 12 vai dizer o quê? Que nós temos o Espírito de Deus, e não é porque temos o Espírito de Deus que sabemos tudo, mas sabemos somente aquilo que é permitido a nós homens mortais conhecer. Ou seja, o nosso conhecimento está limitado, dentro do linguajar de Paulo, ninguém saiba acima do que convém saber, mas cada um saiba segundo a medida do dom de Cristo. Então nós temos que ver bem a nossa fé, pesar bem a nossa fé e ter o conhecimento que o Espírito Santo permite que cada um tenha, tá? Aí Deuteronômio 29 vai falar assim, ó: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Esse versículo 29 de Deuteronômio é muito bom para você citar para os curiosos. Sabe aquele camarada que começa a querer mexer com coisa que a Bíblia não diz? Olha, o que a Bíblia diz, ela diz para o nosso ensinamento. E o que ela se cala, nós devemos nos calar também. Nós devemos falar o que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, a gente cala e diz, olha, isso é para Deus. O que Ele revelou é para nós e os nossos filhos. Mas o que Ele não revelou é para Ele. O que Ele escondeu fica com Ele. Então esse negócio de querer saber assim, ó, quem foi a mulher de Caim? Deus sabe, Ele não revelou nem para mim, nem para você. Quando que Jesus Cristo vai voltar, a data, Ele não revelou nem para mim, nem para você, ficou com Ele, está com a Trindade. Então, toma cuidado com a curiosidade. Diz aí o ditado que a curiosidade matou o gato. Então, vamos controlar a curiosidade. Isaías 45:15, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Presta bem atenção nesse versículo. Esse versículo ele está dizendo que ele se oculta, mas ao mesmo tempo ele diz que ele é o Salvador. Toda a história bíblica é para conhecermos a salvação. E conhecer a salvação é conhecer Deus. Então, dentro de uma medida, Deus se oculta, mas Ele se revela. E nessa revelação, nós precisamos também de algo chamado iluminação do Espírito Santo. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Se você prestar atenção na linguagem joanina, tanto no Evangelho como na carta, é recorrente a ideia que às vezes parece contraditória. Às vezes João fala que ninguém conhece a Deus, e às vezes ele fala que conhece. Às vezes ele fala que Deus nunca foi visto por ninguém, mas às vezes ele fala que Deus foi visto. Ou seja, dentro da medida que é dado ao homem de ver,
foi dado ao homem de ver. E dentro da linguagem joanina, a maior visão de Deus é a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. A maior manifestação de Deus na terra é a encarnação do Filho. Jesus se fez carne. Aí Gênesis 32, 29 e 30 é uma passagem que no nosso meio pentecostal gostamos muito. E hoje mesmo eu estava lembrando do pastor Pedrosa, né? Mas vamos lá. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Essa passagem está ali naquele fato registrado histórico, aonde Jacó estava voltando para reencontrar com seu irmão, para a terra da onde ele havia fugido, e apareceu um varão, e esse varão começou uma luta com Jacó. Não foi Jacó que foi buscar a briga, foi o varão que apareceu para ele e começou a brigar com ele, né? Aí não tem jeito de eu não lembrar do pastor Pedrosa, né? Porque no meio pentecostal, o pentecostal inverte a história aqui. O pentecostal inverte isso daqui, sabe? E na inversão, coloca que é o homem que começa a lutar com Deus. E aí o pastor Pedrosa foi numa vigília, né? E o pessoal lá então, né? A irmã dirigente da vigília lá, colocou todo mundo para correr atrás do anjo. E começaram a gritar: segura, segura, não deixa fugir. Aí o pastor Pedrosa disse assim: olha, eu peguei o meu anjo e fui embora. Só que o anjo dele era um anjo vermelho, ou seja, era um Fiat Uno que ele tinha. Ele foi embora e deixou os irmãos lá correndo atrás do anjo. Por quê? Porque inverteu as bolas, né? Inverteu as bolas. Aí depois, olha só, aqui esse texto aqui fala de um acontecimento e apresenta como um fato, e dentro da linguagem do livro é chamado de subjetivo. O que é subjetivo? A experiência, ou seja, conhecer a Deus através de uma experiência. E em tudo que a gente tem, geralmente se conhece a Deus através de uma experiência. Aqui Jacó teve uma experiência, foi Deus que tomou a iniciativa da briga com ele, e ali dentro de uma linguagem teológica, aquilo ali era uma teofania, era Deus então para aparecer para Jacó, ele toma a figura de um homem, figura humana, e começa então a briga com Jacó. No final de tudo, quem chega a uma conclusão é o Jacó. Qual que foi a conclusão dele? A conclusão dele é que ele viu Deus face a face e não morreu. Por quê? Porque sempre existiu na mente humana, principalmente dos santos de Deus, que o homem carnal, se ver Deus face a face, morre. E ele teve essa experiência com Deus, ele entendeu que foi uma experiência com Deus, nós entendemos que é uma teofania, e ele então diz: vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Houve outros personagens dentro da Bíblia, inclusive o pai de Sansão, a mãe de Sansão, que tiveram a mesma experiência, tá? É uma experiência, e ele chegou a essa conclusão. Aí, em Êxodo 33, 18, 23, vai aparecer uma versão que você lê assim, e fala: mas é uma contradição. E você precisa ver essas contradições para entender e compreender. Dentro dessa contradição, ele diz assim, ó, é o caso de Moisés. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, Deus respondendo, né, eu farei passar
por toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porá sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Prestou atenção aqui na aparente contradição de um texto com o outro? Agora pega esses dois personagens e faça uma comparação. Faça por comparação Jacó e Moisés. Quem é que tinha mais conhecimento sobre Deus? Você consegue chutar aí? Quem que tinha mais conhecimento sobre Deus? Quem que tinha mais experiência com Deus? Moisés, né? A experiência, o conhecimento de Jacó com Deus, em comparação com o de Moisés, era desse tamanhinho, pequenininho, bem pequeno. E na experiência de Jacó, ele achou o máximo, a experiência dele já estava muito boa. Mas Moisés, com toda a experiência que ele foi acumulando com Deus, ele chegou à seguinte conclusão: não está bom, eu quero um pouco mais. A experiência de Moisés com Deus não se resumia a uma teofania, não, de jeito nenhum. O texto bíblico chega a falar dizer que Deus falava com Moisés cara a cara. Mas de que maneira? Deus aparecia não em figura humana, como apareceu para Jacó, mas ele aparecia envolto em uma nuvem. Para quê? Para proteger Moisés. Porque senão, o Moisés morreria. Para proteger Moisés. Mas chegou um momento que Moisés achou que não estava bom. Não tem um personagem no Novo Testamento que fez a mesma coisa? Um discípulo de Jesus que era apóstolo, que falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. O que Jesus falou para ele? Filipe, eu tenho estado todo esse tempo com você, você não me viu ainda? Então esse acontecimento de Filipe com Jesus mostra o que o autor aqui defende, que nós conhecemos a Deus em partes, e a gente chega naquela parte que conhecemos a Deus e achamos que não está bom, queremos mais. E Deus fala: mas peraí, não está bom que eu te mostrei? Foi isso aqui que Deus falou para Moisés: Moisés, o que você está me pedindo, eu não posso fazer pelo seu próprio bem. Então vamos fazer, você quer um pouquinho mais? Eu vou fazer, vou colocar você numa penha, vou te cobrir com a minha mão. Presta bem atenção, Deus não tem mão, Jesus não tem parte humana, mas é para a gente entender. Deus é Espírito, e Espírito não tem forma, é informe, não tem uma forma corpórea, mas para a gente entender, para Moisés entender, para nós compreendermos. Então eu vou te colocar numa fenda, e eu vou te cobrir com a minha mão, e havendo eu passado, tu verás minhas costas. Deus não tem costas, porque Deus não é o homem, Deus não é criatura, mas é para o homem compreender e entender. Então nosso conhecimento é parcial, tá? Se você não entende a linguagem dele, nós podemos usar uma linguagem nossa. Você mora em São Paulo, então você diz assim: eu conheço São Paulo. Mas quem é que conhece São Paulo inteiro? Você mora não sei quantos anos em São João Clínico, pergunta o nome de uma rua para você, e você passou nela várias vezes e você nem sabe o nome da rua. Mas você conhece São Paulo, não é isso?
Mas comparando com o tamanho de São Paulo, seu conhecimento de São Paulo, ó, mas você conhece. E esse pouco que você conhece de São Paulo é verdade. Por quê? Porque você mora aqui, você anda aqui. Então, eu fui numa cidade e conheço Curitiba. Conheço Curitiba lá, alguns pontos que eu andei lá. Mas o meu conhecimento é verdadeiro. Assim o nosso conhecimento sobre Deus, embora sendo pequeno, mas é verdadeiro. Tá? E isso é o que basta. Página 22, vamos lá. Deus incompreensível e contudo cognoscível, ou seja, Deus é incompreensível, mas no entanto, Ele se deixa conhecer, e aquilo que nós conhecemos dele é verdadeiro, e é compreensível, e é inteligente, tá bom? A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é incompreensível, mas também, por outro lado, que ele pode ser conhecido, e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Na aula passada, o diácono Luciano chegou para mim e citou uma verdade de um hino. Então quer dizer que aquele hino é a pura verdade. Do teólogo ao ateu, ninguém explica Deus. Do teólogo ao ateu, ninguém explica Deus. Nós cantamos isso nos nossos cultos. E é uma verdade. Na totalidade do ser de Deus, o absoluto, dentro daquela nuvem de glória, existe algo oculto que nenhuma criatura, por maior que seja, tanto de homens como na hierarquia dos anjos, ninguém explica. Nisso daí, ele é inexplicável. Mas, no entanto, a igreja cristã confessa que ele é incompreensível, mas, no entanto, dá para conhecer algo dele. Tá? É essas duas verdades que o autor aqui vai colocar lado a lado e vai andar com ela durante o livro todo, tá? Então, dentro disso daqui, eu falei aqui de nossa linguagem, mas não adianta eu ficar aqui conversando só com a nossa linguagem, se você tem que entender alguma linguagem teológica também. E dentro da linguagem teológica, para você compreender e entender o que o autor quer dizer, você tem que guardar duas palavrinhas para compreender. Uma é a transcendência, Deus é transcendente, e a outra, Deus é imanente. Transcendência e imanência são duas ideias contrárias, mas colocadas para a mesma pessoa, no mesmo estudo, para dizer que é essa linha de pensamento que ele vai seguir. Dentro da transcendência, Deus está acima da criatura, anos-luzes, da mesma altura que está o céu da terra, tá? O Deus da criatura, transcendência. Na transcendência, ele é totalmente diferente da criatura, ele não tem nada a ver com a criatura, ele é um ser exaltado, grandioso, que o céu e a terra não contêm ele. Mas dentro da imanência, ele então se torna tão pequeno que cabe dentro de você. O mundo inteiro não contém ele na transcendência, mas na imanência, ele se torna tão pequeno que cabe dentro de você, mora dentro de você. Ou seja, na imanência, ele está com toda a sua criatura. E você tem que levar essas duas verdades juntas e não exaltar uma em detrimento da outra. Porque se você exalta uma em detrimento da outra, você vai criar uma heresia. Então guarda bem essa palavra, transcendência e imanência. Ela quem é a igreja, ela reconhece a força da questão levantada por Zofar. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó
11, versículo 7. Se você reclama de falar e pensar de maneira teológica, e também de pensar um pouco de maneira filosófica, de entender um pouco de filosofia, você tem que entender e compreender que o livro de Jó é um livro de pura filosofia, escrito em poesia, porém, só tem filosofia naquele livro. E uma filosofia bem complicada. É tão complicado que um dos temas centrais de Jó é o mal, a existência do mal. E Deus traz esse tema, fala desse tema, mas não explica a origem. Não. Deus não dá explicação da origem do mal e nem leva a um estudo exaustivo do mal, mas te leva a acreditar que o mal coopera com o bem e que no final Deus pega todo aquele mal, transforma em bem, ao ponto de no Novo Testamento o apóstolo estar dizendo assim, ó, viste a paciência de Jó e qual foi o final que Deus deu para ele? Então, tudo isso dentro do livro de Jó, existe uma filosofia dentro de Jó e presta bem atenção no livro de Jó. No final, Deus reprova tanto a filosofia dos amigos de Jó e reprova a filosofia de Jó também. Está tudo reprovado. Só que tem um detalhe. No livro de Jó, o personagem principal, que é Jó, ele começa a história justificado e termina a história justificado. Ao ponto de Deus reprovar o pensamento de Jó, mas Deus vai lá nos amigos de Jó e fala, olha, vocês não falaram bem de mim como o meu servo Jó. Dentro da conversa de Deus com Jó, Deus reprova totalmente o pensamento de Jó, e Jó reconhece e fala assim, ó, vou parar de pensar, fala e eu aprendo. Mas lá para os amigos, Deus vai lá e fala, olha, vocês não falaram bem de mim como o meu servo Jó. Ó como Jó falou bem de mim. Mas Deus não falou isso para Jó, falou para os amigos dele. Então, meu irmão e minha irmã, sejam o lábio de outras pessoas te louvando e não o teu. Ó, naquele dia, quem é humilde vai ouvir, vinde benditos de meu Pai. O que é bendito? É aquele que Deus fala bem dele. A palavra bendito significa assim, que Deus está falando bem de você. Vinde benditos de meu Pai. Naquele dia, os humildes vão ouvir isso. Mas porque merece? Não, é igual o caso de Jó. Começa justificado e termina justificado. Não é porque Jó foi o cara, ó, o exemplo. Não, ele é exemplo sim, mas não para Deus. É exemplo para nós, que somos menor do que ele. Mas, vamos lá. Aí, e ela quem é a igreja? Ela percebe que não tem resposta para a indagação de Isaías. Com quem comparareis a Deus? Olha só, é uma pergunta lá em Isaías, é uma pergunta retórica que já tem a resposta. Você vai comparar Deus com quem? Então, quando a gente começa a fazer comparação de Deus, a própria Escritura faz, com partes humanas. Mas quando isso vira uma idolatria, aí Deus vai lá para Isaías e faz a pergunta, com quem que vocês vão me comparar? Tem alguma coisa na terra que vocês podem me comparar? Ah, vai no céu entre os anjos, mas tem alguma coisa que pode comparar Deus no céu também? Os anjos? Aí vira idolatria e adora anjo. Não, peraí, calma lá. Não existe nada na criatura que realmente possa, mas serve para o ensinamento a nós, tá bom? Isaías 40, 18. Mas ao mesmo tempo, ela também está atenta à afirmação de Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste. João 17:3. É aquilo que ele vai defender por todo o seu relato. Ou seja, o Deus incompreensível, ele se revela, e é através desse conhecimento que nós temos a salvação. Não existe salvação sem conhecimento. Sem conhecimento não existe salvação. O evangelho é simples, mas ele é um apelo ao entendimento. Só é salvo quem compreende o evangelho. Quem não compreende o evangelho nunca será salvo. Por quê? Porque a salvação requer entendimento. Para se ter libertação, precisa compreender. Então, é através do conhecimento de Deus, do conhecimento do Evangelho, que se tem a salvação. E ele então vai continuar dizendo: ela regozija-se no fato de que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5:20. As suas ideias refletidas nessa passagem sempre foram sustentadas lado a lado na igreja cristã. Presta bem atenção, ele está dizendo aqui que essas duas ideias são defendidas lado a lado na igreja cristã, mas na igreja cristã que defende a ortodoxia. Ou seja, a igreja cristã, o lado, a ala da igreja cristã que pendeu para a teologia liberal, o modernismo da teologia liberal, não defende essa ideia. Essa ideia é defendida dentro desse grupo de pessoas estudiosas da Bíblia que são chamados de ortodoxia. Ou seja, às vezes a gente se torna também, dentro de uma palavra pejorativa, o sorveteriano. Mas você está muita teoria, então você é um sorveteriano. Às vezes, quando a gente vai no meio dessa turma aí que dá muita ênfase ao subjetivo, a gente tem que ser um pouco bíblico, né? Porque, espera aí, tem o lado subjetivo? Tem, mas também, espera aí, calma lá, a gente tem que pegar tudo e submeter a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Se as Escrituras não falam assim, vamos analisar bem. Nem tudo que falam por aí que é experiência, é realmente experiência quando colocada à luz da palavra. Então se torna fogo estranho. Nem todo fogo por aí é fogo verdadeiro, é fogo estranho. Temos que colocar dentro das Escrituras. Aí ele vai falar que os pais primitivos da igreja já tinham esta ideia. Essa ideia já estava em alguns pais da igreja primitiva, embora eles tenham caminhado somente um pouco diferente dos filósofos gregos, porque os filósofos gregos também mexeram com esse tema. Mas a filosofia barrou naquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que o sábio desse mundo, se dizendo-se sábio, tornou-se louco, porque Deus pegou e tornou a sabedoria desse mundo louca e fechou tudo dentro da revelação divina. Então, não se chega ao conhecimento de Deus através da filosofia, embora a filosofia tenha lidado com isso, tá? E aí ele vai falar de umas palavrinhas aqui bem complicadas, e ele vai dizer então que os escolásticos, quem que eram os escolásticos? Nós já falamos sobre eles aqui em outras aulas. Os escolásticos são os teólogos dentro da igreja cristã, católica, apostólica romana, que desbancou Agostinho do seu pensamento. E esses escolásticos, teve alguns que partiram para a filosofia, onde dizia que dentro dessa filosofia dava para conhecer Deus totalmente, na sua essência total. Usando quem? Usando Anselmo, o Santo Anselmo,
filósofo, teólogo Anselmo, que dentro daquele argumento ontológico, o que foi o argumento ontológico? O argumento ontológico foi criado por ele, a pedido dos monges, para explicar a existência de Deus sem o auxílio das Escrituras. Então, esse pensamento dos escolásticos vai ser totalmente rejeitado pelos reformadores. Então, os reformadores, na época de Lutero, Calvino, e depois os outros que vieram atrás deles, eles romperam com o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, e vai voltar para as Escrituras, dizendo que dá para conhecer a Deus em partes, aquilo que Ele revela, não por conhecimento humano, mas conhecimento bíblico. Então eles vão deixar de lado o argumento ontológico, filosófico, e vão voltar para as Escrituras. Por isso, dentro desse pensamento, as Escrituras é que vai dar o norte, que vai nortear, que vai ser o guia do pensamento. Os reformadores voltaram para as Escrituras, e dentro aqui do que nós vamos ler mais lá na frente, vai ter um grupo que ensina uma verdade. Qual a verdade que esse grupo ensina? A encarnação do Verbo. Ou seja, dentro das Escrituras, a maior revelação de Deus para o homem é a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse grupo pegou essa verdade e anulou as Escrituras. E os reformadores não vão aceitar essa ideia. Mas por quê? Não está escrito que a maior revelação de Deus é o Senhor Jesus Cristo? Está escrito. Mas você sabe que isso se deu por quê? Porque as Escrituras registram. Embora o advento da encarnação seja a maior expressão de Deus na terra, nós sabemos dela somente através das Escrituras. Por isso Paulo diz assim, olha, embora nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, no entanto, não o conhecemos mais dessa maneira. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e foi arrebatado para o trono junto com o Pai, e nós não o conhecemos mais assim. Nós não vemos o Cristo encarnado, mas acreditamos nele através das Escrituras. Então, o norte para nós não é a encarnação, embora ela seja grandiosa. O norte para nós é as Escrituras, porque sabemos a encarnação através das Escrituras. Então, a Escritura é o ponto principal de pesquisa. A ponto dele dar a entender, e é uma verdade, que não é o subjetivo ponto principal. Eu tive uma experiência com Deus, amém, teve uma experiência, mas o ponto principal não é a tua experiência, é as Escrituras, tá? Então toda a tua experiência, igual a experiência de Jacó, é verdadeira? É, mas ela é limitada pela própria Escritura. A Escritura limita ela, e toda a nossa, nós temos que ter conhecimento subjetivo, temos que ter, mas o nosso conhecimento subjetivo vai ter que sempre ser colocado embaixo das Escrituras. As Escrituras têm que ir lá e regular. Espera aí, calma lá, você entendeu, mas tem coisa que você está caminhando para um desvio. Então, não basta ter o subjetivo, você tem que ter o subjetivo junto com as Escrituras, amém? Então, encerramos aqui essa parte, e na próxima aula, a gente continua na negação da cognoscibilidade de Deus, amém? Ele vai ser repetitivo em tudo que ele fala aqui, e ele vai sempre defender a ideia central: conhecemos a Deus por revelação, amém? Deus te abençoe e te guarde.